Você que é dono de uma pequena ou média empresa ou gerencia um desses negócios, sabia o quanto é importante você olhar para a questão da saúde mental dos seus colaboradores? Você sabia também que isso pode ajudar a reduzir muitos prejuízos do seu negócio e automaticamente também pode aumentar a produtividade dos seus colaboradores? É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu sou a Priscila Queiroz, consultora de carreira. Eu sou Rogério Francisco, advogado, especialista em questões empresariais. Muito bem, você agora está no nosso QF Conex e nós estamos começando hoje aqui para falar com você, empreendedor, sobre a importância dessa atualização da NR1 ou da norma regulamentadora número 1, que envolve a questão de saúde e segurança do trabalhador. Então, seria importante a gente começar, né, Rogério, contextualizando o que são os riscos psicossociais, que é um dos pontos principais que essa ANR tanto destaca. Então, para você que não é da área de segurança e saúde ocupacional, mas tem o seu negócio e precisa entender sobre isso, nem que seja de uma forma muito breve, os riscos psicossociais, eles compreendem todos aqueles fatores que vão afetar a saúde mental das suas equipes. E é essencial que você consiga observar, identificar e principalmente ter medidas de controle para você conseguir ter uma equipe produtiva e saudável. E isso não é coisa nova, isso já existia anteriormente, mas a NR1 traz modificações importantes que devem agora ser observadas com mais critério pelos empresários, pelos empreendedores, para evitar situações jurídicas que podem prejudicar a sua atividade e trazer prejuízos com relação a multas, fiscalizações, questões judiciais na esfera trabalhista. Então, preste muita atenção naquilo que nós temos para trazer hoje para você, que é de muita importância, totalmente atual e que você deve se atentar ao prazo existente para a regulamentação e adequação. Exatamente, ele falou sobre a questão das NRs não ser um assunto tão novo, e de fato não é. As NRs elas existem desde meados da década de 70. E elas foram sofrendo alguns ajustes ao longo do tempo e a nova atualização ela está ligada à norma regulamentadora número 1, que ela oferece, na verdade, diretrizes para as demais normas. E uma das principais alterações que foram feitas, como eu mencionei no início do nosso vídeo, é sobre a questão dos riscos psicossociais, que na realidade também já existia uma norma que também contempla a questão dos riscos psicossociais, que é a NR17, que trata sobre a ergonomia do trabalho. Só que uma das principais polêmicas a respeito desse assunto é que até então esses riscos eles não eram colocados de uma forma tão aberta e tão clara conforme a NR1 está propondo hoje, não é verdade? Sim, é isso mesmo. E a intenção que nós temos que ter é para evitar situações onde o empresário acabe arcando com uma consequência muito maior com relação ao trato com o seu empregado, com as relações o ambiente do seu trabalho, que deve ser mais bem preparado na questão de desenvolvimento social, que a previsão da nossa legislação incentiva que as empresas tragam o bem-estar para o seu empregado, para o seu colaborador, trazendo essa condição também mais atual. Por isso a necessidade da renovação, de atualização dessa ANR, que anteriormente já havia previsão, mas a que agora ela vai entrando com critérios mais específicos, com normas mais específicas, aonde o empresariado, o empreendedor, deve ter uma atenção mais específica com aquilo que deve ser cumprido, as normas regulamentadoras passíveis de fiscalização e autuação. Exato, e na realidade, hoje está tendo muitas dúvidas, né, dos empreendedores de o que eu faço com essa nova lei, por onde eu começo, o que necessariamente eu tenho que observar. Então, realmente está todo mundo assim, ainda no caos, porque a maioria das empresas ainda não conseguiram se adequar. E a gente sabe que, lógico, para empresas grandes as coisas acabam sendo, entre aspas, um pouco mais fáceis por terem mais recursos disponíveis. Mas a gente sabe que em contrapartida, para as pequenas empresas, isso já é mais desafiador, porque vai envolver ali uma reorganização desse faturamento para olhar também para a saúde mental.
Então, o que eu percebo hoje com alguns empreendedores que eu tenho conversado? Priscila, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Primeiro, a gente precisa lembrar que qualquer porte de empresa hoje precisa observar essa norma, independente do número de colaboradores. Claro que tem algumas especificidades que o Rogério vai falar para vocês daqui a pouquinho, mas o primeiro ponto, o que eu considero essencial, é você começar a fazer um mapeamento dos riscos psicossociais existentes dentro do seu negócio. Mas Priscila, quem é a pessoa ou o profissional responsável por fazer isso? Se você não tem um RH estruturado dentro da sua empresa, não precisa ficar desesperado, tá? Isso não vai ser motivo ali de mais caos dentro do negócio por causa disso. Você pode contratar uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho ou algum técnico em segurança do trabalho, um engenheiro que possa ajudar você nesse mapeamento desses riscos. E a partir do momento que você sabe quais são os possíveis problemas que podem afetar a saúde mental da sua equipe ou das suas equipes, aí sim você vai pensar num plano de ação e, portanto, implementações de ações que podem ser tanto corretivas quanto preventivas. E isso, naturalmente, traz uma preocupação, como você bem colocou, com relação às pequenas, microempresas, com a questão de custos que deve ter com ela. Como você colocou já também, há uma obrigatoriedade, há algumas exclusões, principalmente voltadas para MEIs e empresas de pequeno porte, que têm uma não obrigatoriedade mediante a sua atividade e o risco que pode ali ocasionar. E isso precisa ser levantado, porque vai ser prestada uma informação para que se adeque isso a uma possível ausência de fiscalização, ou melhor, a fiscalização ela pode ocorrer, mas que ela adeque a não enquadramento da obrigatoriedade de como foi estipulado pela lei. Então a empresa, a primeira condição que ela tem que ter é esse levantamento de dados, por isso a necessidade de uma contratação de um profissional especializado com relação à segurança do trabalho, com relação à capacidade de desenvolver um treinamento para dentro da tua empresa, aonde também vai ser necessário colocar metas de treinamento, regulamentação, instituição de normas internas que visem a segurança do colaborador. E isso vai ser por meio como? O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos antes um PPRA, que já tinha ali uma estrutura moldada ao aspecto da segurança do trabalho. Essa nova norma, ela traz, além disso, também uma preocupação com o bem-estar com relação às questões de desenvolvimento psíquico, pode dizer assim? Não, é segurança psíquica do trabalhador, do colaborador, para evitar situações onde a sua saúde mental também ali tenha uma relevância na conduta do desenvolvimento do ambiente de trabalho. Então, todo esse aspecto deve ser desenvolvido, tanto pela pequena, como a média, como a grande empresa. E essa obrigatoriedade instituída por norma, que ela está já em vigor, mas está com seus efeitos suspensos até o ano que vem, para que as empresas adequem a sua situação, é preciso que haja ali uma aceleração, porque ainda temos o costume de deixar tudo para a última hora. Como empresário também é assim por questões até de custo. Mas, para evitar situações de possíveis reclamações trabalhistas ou denúncias que possam gerar ali uma situação de desconforto. Então, esse documento ele é obrigatório para a empresa. Ele vai ter que estar disponível para que possa ali ter acesso a quem chega colher essas informações, a qual nós vamos também prestar essas informações aos órgãos de fiscalização. E nós consideramos muito importante trazer essa informação para vocês, por isso que nós estamos fazendo esse vídeo aqui, porque realmente há uma confusão hoje na questão dos prazos. E como ele acabou de falar, já está em vigência essa lei. Só que é claro que assim, até por algumas questões de negociações entre sindicatos patronais, empresários e as comissões envolvidas, foi postergado a data de fiscalização para o ano que vem. Sim. Mas, como ele também disse, eu acho importante reforçar isso,
a gente não pode deixar isso para a última hora, porque vai chegar lá por mês de aproximadamente maio de 2026 e você já precisa ter algumas ações implementadas e já ter algo em andamento. É que assim, na data da gravação hoje, nós temos como uma data limite maio de 2026 para essas fiscalizações. Sim. Claro que tudo é passível de alterações porque as leis mudam constantemente, mas pelo menos hoje cabe lembrar que é maio de 2026. E para você começar a desenvolver algumas ações pontuais que não vão onerar tanto o seu orçamento, algumas ações voltadas à capacitação, por exemplo, podem ser bastante interessantes e que vão ajudar ali a reduzir, a mitigar alguns desses riscos. Eu só interrompendo, eu não colocaria não bastante interessantes, que eu colocaria como uma obrigação que nós temos que desenvolver dentro do ambiente de trabalho. Então, o profissional ele vai ter essa obrigação de capacitação, tá? Porque nós precisamos investir dentro do nosso mecanismo de controle de trabalho com meios seguros. Então, nós precisamos de profissionais seguros e isso demanda um tempo, como você colocou, né? Então, é uma necessidade, uma obrigação que nós temos também de trazer essa capacitação para dentro da empresa. Sim, e tem um outro detalhe muito importante que não é um mero detalhe. Já desde 2024 tem uma lei que veio do governo federal de selo de empresas que promovem a saúde mental aqui no Brasil. E no que isso pode ajudar o seu negócio? A partir do momento que você tem a sua empresa reconhecida como uma empresa promotora de saúde e segurança do trabalhador, isso é extremamente importante para o seu negócio, porque isso vai trazer para o mercado uma imagem da sua empresa extremamente positiva. Já imaginou você ter aí a sua pequena ou média empresa sendo uma das principais no seu ramo, no seu segmento, que são disputadas até pelas pessoas para poderem trabalhar aí dentro, porque acham que realmente é um ambiente seguro e saudável? Então isso vai te ajudar em vários sentidos, não só na parte de atração e retenção de talentos, mas até com relação aos seus próprios concorrentes, aos seus clientes, aos seus fornecedores. Então, cada ação que você implementar em direção ao cuidado de saúde mental, você vai colhendo os frutos disso e não muito lá na frente, tá? Às vezes esses frutos vão sendo colhidos aí no decorrer desse processo, então com certeza vale muito a pena. E também destacando que já existem empresas multinacionais, empresas de grande porte, que já têm esse processo já implementado ou em fase de conclusão, que colocam como critério a apresentação desse selo, a apresentação dessa certificação, dessa regulamentação da empresa para ser fornecedor. Então veja que abre ali uma condição de expansão de mercado e também uma obrigatoriedade, porque as empresas elas têm a necessidade de vincular quem são os seus fornecedores e para saber se elas atendem às normas, às exigências, como prestação de serviços diversas de qualidades de bem-estar, de segurança do trabalho. Para quê? Para que não ocorra também uma diminuição do teu negócio com relação a faturamento e perspectivas de abertura de novos mercados. Ao contrário, hoje quem está saindo na frente consegue oferecer já essa condição para quem exige. Então, é preciso tomar muito cuidado, que eu conheço clientes que perderam um negócio e literalmente perderam um excelente negócio por falta ainda da regulamentação, dessa certificação. Era uma empresa multinacional que queria contratá-lo, mas pela ausência acabou perdendo a oportunidade. Então, se nós queremos e incentivamos a nossa produção, a nossa capacitação, a nossa avançar economicamente, é preciso atentar a isso também, tá? E eu queria dar um destaque especialmente à questão do aspecto legal e os seus reflexos perante o ambiente da justiça do trabalho, perante o ambiente da fiscalização. Tá? É muito comum as reclamações trabalhistas existentes requererem a apresentação desses documentos para verificar a qualidade do ambiente do trabalho, de segurança e de saúde. Quem tem empresa sabe muito bem disso. Mas ainda há empresas que não possuem.
E isso traz uma consequência enorme de responsabilização, porque a ausência já presume a existência do risco. E você não consegue, com isso, mitigar o fato, a condição contrária, para colocar a verdade dos fatos ali que demonstre que você cumpre as normas. Então, esse documento ele é obrigatório no processo de fiscalização, ele é obrigatório também quando um funcionário entra com uma reclamação trabalhista, requerendo, colocando a existência de ambientes insalubres ou ambientes onde há problemas com relação à segurança psíquica, social ali do funcionário que suporta ali. Então, se nós não tivermos isso, dificulta muito ao papel do advogado enquanto defensor. Então, é necessário a condição dessa preocupação e de transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente confortável de trabalho salutar, de segurança do trabalho, de segurança ao colaborador. Eu gostaria de destacar isso também. E eu considero muito importante, como profissional da área do comportamento humano, essa especificação, né? Porque como nós falamos, isso não é novidade, mas eu acho essencial porque nós percebemos no dia a dia, na nossa prática em recursos humanos, às vezes algumas negligências em relação a isso. Algumas realmente a gente vê que as pessoas não têm o conhecimento necessário, mas em alguns casos têm, mas acabam deixando passar batido. E o mundo mudou, as pessoas mudaram. E hoje a gente, principalmente depois da pandemia, nós tivemos um aumento significativo de transtornos mentais. É só a gente fazer alguns levantamentos da Previdência Social, da Organização Internacional do Trabalho, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. A gente vê a olhos vistos esse crescimento de transtornos mentais. Antes da pandemia, em meados de 2017, havia um estudo que identificou que aqui no Brasil a gente tinha mais de 18 milhões de brasileiros com transtornos mentais graves diagnosticados. Isso 2017, eu estou falando de um período pré-pandêmico. Agora, se a gente for pegar dados mais atuais, a gente vai ver que isso realmente teve um aumento substancial. E não é à toa que a gente voltou a falar com mais ênfase dentro das empresas sobre a questão de saúde mental do trabalhador. E hoje a gente tem alguns paradoxos que a gente precisa olhar e conseguir resolver. Porque a gente, por exemplo, tem hoje um trabalho híbrido, coisa que a gente não tinha, pelo menos na maior parte das funções, antes da pandemia. E aí vem várias dúvidas na cabeça do gestor, do líder ali da empresa. O que eu faço com aquele meu colaborador que está num trabalho híbrido ou que ele está num trabalho 100% remoto? De que forma eu posso ter um controle dessas variáveis que vão interferir ou interferir o mínimo possível na saúde desse meu colaborador? Então são muitas dúvidas realmente que acontecem, a gente sabe, mas é importante a gente olhar para isso a partir de agora. A gente às vezes precisa da força da lei para começar a olhar algumas coisas que já estavam bem gritantes. Então, já que a lei está aí, ela está posta, esse é o cenário que nós temos, então nós realmente precisamos cuidar disso, olhar para isso. E como eu disse, a empresa tem benefícios, não é só o colaborador. A gente está falando de produtividade. Ah, mas Priscila, eu vou ter um custo. Eu sei que na cabeça de vocês é a primeira coisa que passa. Eu vou ter custo, eu vou ter gasto. E vai ter, não tem como. E vai ter, a gente não pode aqui pintar aqui um mundo cor-de-rosa. A gente sabe que a priori vai ter. Só que a gente às vezes precisa começar a olhar mais no médio e longo prazo. Exato. Se a gente for olhar para o curto prazo, bem, isso daí já vai ser uma dor gritante sua. Então não vamos olhar para agora, vamos olhar um pouco mais para frente, porque certamente o que você vai investir aqui vai reverter lá na frente para você não ter, por exemplo, processos trabalhistas que vão custar caro para a sua empresa, tanto no sentido financeiro quanto na reputação do seu negócio. E quando nós estamos falando em transtornos ocasionados que os colaboradores suportam, nós estamos falando de situações que acabam acometendo o afastamento do empregado. A ausência do empregado gera um prejuízo para a empresa, que posteriormente é encaminhado ao INSS, a Previdência Social, a qual há um número muito elevado nos últimos tempos
de pessoas afastadas por questões de depressão, burnout, relações ali de convívio que geram ali transtornos, síndromes e que acabam acarretando uma elevação do custo da Previdência Social. E como as contas da Previdência Social são contas que às vezes para fechar há um questionamento muito sério, procura-se como evitar essas situações e trabalhando no desenvolvimento da qualidade do ambiente de trabalho. O que no primeiro momento pode parecer um custo, que vai ter realmente esse custo, ao médio e longo prazo, como a Priscila colocou, melhorando a qualidade do ambiente de trabalho, esse colaborador vai se sentir mais feliz, a sua produtividade vai aumentar, vai diminuir as questões de ausência ou afastamento por questões de saúde, e isso impacta no aumento da tua produção, no aumento das condições de satisfação, evitando questões relacionadas a assédio moral ou outros questionamentos que remetem à responsabilidade civil ou que acabam ocasionando acidentes de trabalho decorrentes justamente pelas questões de saúde que se apresenta este colaborador. Todas essas questões foram levadas em conta quando trouxeram essa NR1 para efetivação. Para quê? Para que transforme o ambiente de trabalho numa condição mais apropriada ao seu desenvolvimento social, o que se espera de uma relação de empresas, de sociedade, de economia, de desenvolvimento sustentável. Então, é natural que esse processo ocorra dentro do nosso ambiente de trabalho, porque também é uma tendência mundial trazer essa condição de maior equilíbrio e desenvolvimento social. Essa busca do equilíbrio, de trazer as contas públicas mais ajustadas e também trazer uma responsabilização ao empregador que não observa as questões de trabalho, questões de comportamento, às vezes predatório, às vezes que extrapolam o limite, nós temos que falar isso porque, infelizmente, isso acontece ainda com muita frequência. Quando nós estamos no ambiente jurídico, nós estamos nos tribunais, são várias ações ali questionando exatamente danos decorrentes da gestão daqueles que deveriam preservar e acabam atuando de uma forma muito intensa que desviam e que traz prejuízo à saúde do colaborador. Questões de saúde, questões de acidentes de trabalho movidas exatamente por essa condução prejudicial, predatória. E é preciso que o empregador também modifique o seu padrão de cultura. Nós estamos num processo de transformação social e empresarial de desenvolvimento. Nós buscamos posição no mercado de equilíbrio, de crescimento, e nós temos que observar que o seu funcionário, ele também é um patrimônio seu, porque quem sabe melhor que você para responder do que a dificuldade de você encontrar bons profissionais no mercado. E quando nós encontramos, nós queremos retê-lo. Mas não adianta eu ter um bom profissional se o meu ambiente de trabalho ele é tão prejudicial. Isso acaba ocorrendo a fuga desse bom profissional. E aí você acaba arcando com consequências graves. Então, a qualidade do funcionário, do bem-estar dele, ele tem uma preocupação muito grande nesse aspecto da formação dessa NR. Ela não foi colocada ali como um critério de luxo e apenas de obrigação para a empresa, como um critério impositivo. Não é essa a visão. É uma visão de regulamentar, desenvolver e permitir que esse empregado tenha uma condição equilibrada de saúde e desenvolvimento. Sim, e até para você conseguir também aí se organizando com essas novas alterações, você provavelmente já deve ter até alguns indicadores aí que você não sabe que podem servir para te ajudar nesse processo aí de adaptação à NR1, como por exemplo, os índices de absenteísmo. Se você tem algum estudo, quali ou quantitativo dentro da sua empresa, isso é um indicador. O número de ausências,
de atrasos, atestados médicos. Aí vale a pena fazer um levantamento de por quais CIDs, que é aquela classificação internacional de doenças, né? Por quais CIDs o seu colaborador está se afastando mais. Você consegue pegar ali por setores, você consegue fazer esse mapeamento. Então, o estudo do absenteísmo é essencial para você conseguir identificar esses riscos. Um outro indicador que pode ser muito importante, que talvez não seja uma prática tão comum em pequenas e médias empresas, mas daqui para frente vai ter mais importância ainda, é a pesquisa de clima organizacional, que geralmente quem faz é o RH. E como eu disse, se você não tem um RH, você pode contar com uma empresa, com uma consultoria especializada para te ajudar nisso, porque você realmente precisa do olhar de um especialista. Então, são algumas ferramentas, alguns indicadores que vão te ajudando a olhar para o seu negócio de uma forma mais apurada, para você conseguir extrair o máximo possível, para você conseguir fazer um bom programa de saúde ocupacional dentro da sua empresa. E como ele falou, questões como estresse, ansiedade, burnout, eles têm crescido consideravelmente. E fora as taxas de suicídio, que hoje em dia a gente também vê crescer consideravelmente. E a gente sabe que o nosso trabalho, ele é um dos nossos papéis importantíssimos que nós temos na vida. E ele pode ser tanto estruturante como desestruturante. Vai depender do ambiente onde a pessoa está inserida. A carga de trabalho, o ritmo, as condições, tudo isso vão demonstrar qual vai ser a qualidade que esse trabalhador vai ter aí dentro da sua empresa. E eu acho engraçado que quando nós vamos falando, acho que a gente consegue até captar algumas coisas. Fala assim, olha, nós estamos falando aqui de aumento de custo de contratação de profissional para implementação, aumento de custo com treinamentos, aumento de custo com desenvolvimento de RH. Sobra tudo para o empresário? É aquilo que eu falei anteriormente. Nós temos que ter um critério de médio a longo prazo. Nós não queremos aqui colocar que está sendo tirado a condição da capacidade de gerenciamento do seu negócio, do poder que você tem dentro do seu negócio. Não é essa a situação. A questão é aquilo que você tem obrigação de exigir do funcionário no seu cumprimento, o cumprimento das normas, daquilo que foi instituído também dentro do PGR, tá? Dentro das normas do NR1. Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, para quem não sabe. Exato. E você coloca ali critérios que devem ser observados pelo empreendedor. Para quê? Para poder exigir também do funcionário. Não é o funcionário senhor de si dentro do ambiente do trabalho. Ele também tem obrigações de seguir aquilo que foi colocado lá. Sim. Então, é preciso fazer um levantamento dentro da tua atividade, aquilo que deve ser determinado, fixado, e deve seguir o empregador como também o empregado. O seu poder de gestão, ele permanece para que também cumpra-se o dever daquele que deve prestar o serviço a você. E ali nós estamos tendo uma cobertura maior, melhor, para que você tenha mais segurança jurídica. Então, o objetivo é evitar também de você ser surpreendido futuramente com reclamações de algo que você deixou de observar. Você tem que saber exigir também e o que exigir. E às vezes a gente não conhece isso. Contrata-se qualquer profissional, elabora-se qualquer coisa para cumprir uma exigência, para quando for solicitado apresentar, mas não observa sequer a data da sua validade, se está vencido ou não, da sua renovação. Não observa as condições que são fixadas lá, que devem ser seguidas. Não observa os deveres de fiscalização e de gestão, tá? Para também exigir do funcionário o seu cumprimento, para que ele traga segurança e evite situações. Então não é um aumento de custo, é uma forma também de você se proteger contra futuros questionamentos. Então trabalhe um pouquinho com essa visão de desenvolvimento sustentável do seu negócio, olhando 360 graus em todos os ambientes, para que você possa calcular exatamente aquilo que deve ser aplicado
para que você tenha uma rentabilidade e uma segurança jurídica maior. É o que nós buscamos aqui. E você falou realmente, eu percebo isso também, acho que a gente teve o mesmo insight, basicamente. E realmente, a gente sabe que quem é PME, pequena e média empresa, acaba às vezes tendo grandes responsabilidades e às vezes não se sente amparado também pelo poder público, muito pelo contrário, se sente cada vez mais cobrado. E aí vem aquele primeiro pensamento, né? Mas, poxa, eu também vou ter que arcar com isso, minha empresa também vai ter que gastar mais essa com isso. Mais essa. Porque realmente, assim, é lógico, hoje a gente funciona muito de um modo mais imediatista, a gente quer resultados mais rápidos, mas, por um outro lado, também tudo isso tem um custo porque precisa de estrutura para você tocar o seu negócio. E aí tem realmente essa outra questão de que você, às vezes, acaba tendo que cumprir muitas leis, você precisa olhar para muitos aspectos e você percebe que não tem, às vezes, a compensação que você gostaria. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, nós somos aquelas pessoas que têm a capacidade de empregar outros, que às vezes, ora é reduzida, ora não, mas nós temos essa capacidade. E a partir do momento que a gente não cuidar da nossa força de trabalho, ela vai adoecer. E aí a gente entra aqui num outro aspecto, porque aí a gente vai ter uma parte da população adoecida e outra parte dessa população envelhecendo. E aí, no final das contas, quem é que sobra para poder trabalhar? Então, a gente vai ter um percentual cada vez menor, se a gente não cuidar dessas pessoas, de pessoas em capacidade produtiva. Então, é responsabilidade do poder público, sim, de cuidar da saúde, da saúde de uma forma integral de todos os cidadãos. E hoje o poder público está compartilhando com as empresas essa responsabilidade. Mas aqui eu acho que é importante também a gente fazer um adendo. O trabalhador também tem as suas obrigações. Porque a partir do momento que você está instituindo, seja por lei ou não, você está instituindo dentro da empresa algumas ações que vão cuidar da saúde física e mental das equipes, o colaborador ele tem que participar das capacitações, ele precisa usar os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, e você precisa, como empregador, ter tudo isso registrado, porque no caso de uma intervenção trabalhista, você tem como comprovar, você está respaldado de que você forneceu tudo que é necessário para manter a saúde e segurança dos seus funcionários. Então, todos aqui têm que fazer a sua parte. E, às vezes, realmente, nesse momento, talvez fique um pouco mais a cargo do empresário, não tem como dizer o contrário, mas a partir do momento que a gente vai entendendo o papel, a função de cada um nesse ecossistema, fica mais fácil da gente equilibrar essas responsabilidades. Tá? Então, a gente também realmente precisa ter esse olhar mais crítico e real. Não adianta a gente pensar aqui de uma forma bonitinha, porque a gente sabe que na prática não é assim. E justamente por isso que nós estamos aqui, para trazer essa orientação e essa clareza para vocês. Então, perfeito. Então, vamos lá, Priscila. Nós falamos do problema, nós falamos dos custos, nós falamos das obrigações. Ok, mas por onde eu começo? Por onde começa? Como eu resolvo esse abacaxi? É um abacaxi? Não sei, cada um vai decidir, vai colocar isso no seu peso. Mas por onde eu começo a resolver essa situação? Começando pela identificação, como eu falei para vocês, desses riscos. É importante contratar uma empresa especializada, sim, mas se você ainda não tiver a condição de contratar de imediato, algumas questões você já pode começar aí dentro da sua empresa, algumas ações, algumas palestras, alguns cursos. Se você tiver alguma reportagem, alguma coisa que você já possa ir compartilhando com os seus colaboradores para começar essa informação, ter jornaizinhos dentro da empresa, informes, cartazes, tudo que vai ajudar as pessoas a cuidarem mais da sua saúde e da sua segurança no trabalho. Então, são algumas comunicações dentro da empresa que não vão gerar tantos custos assim e que você mesmo pode começar a produzir por aí. Cartazes, sinalizações, a própria questão da adequação do EPI e lógico, aí conforme as ações elas vão sendo desenvolvidas, elas vão ganhando mais complexidade, aí você realmente vai precisar de alguém especializado. Mas comunicações, orientação, trabalhe muito o aspecto da educação em saúde com o seu colaborador,
E uma outra coisa que isso não vai gerar custo nenhum, mas vai exigir um pouquinho de dedicação e tempo, que é ouvir o seu colaborador. Ninguém melhor do que ele que está lá na ponta, na linha de frente, para saber o que realmente afeta direta ou indiretamente a saúde deles. Então, tire um tempinho para você conversar com ele. Se você não tiver esse tempinho, pede para alguém que seja da sua confiança, que seja um gestor seu, fazer esse trabalho. E aí fica até mais fácil na hora de contratar uma empresa especializada, de você já conseguir levar algumas informações para esse consultor. Então, algumas dessas ações você já pode começar a fazer sem custo ou com o custo mínimo possível. Eu colocaria até, se me permite, uma questão. Como as empresas já são obrigadas a ter o antigo PPRA, PGR agora, e já tem um seu profissional, ali a primeira pessoa que você deve entrar em contato é com esse profissional que já realizou ou realiza esse tipo de serviço, para começar essa adequação e essa informação. O segundo passo é aquilo que realmente a Priscila falou, você trazer um treinamento para dentro da tua empresa, para os seus colaboradores, buscando profissionais, não só aquele que já te presta o serviço com relação à adequação dessa norma, o seu engenheiro de segurança do trabalho, mas profissionais outros que possam trazer essa conscientização, esse treinamento, essa informação para o seu colaborador. O terceiro passo é desenvolver um programa interno voltado exatamente ao desenvolvimento desse ambiente de trabalho, nessa construção. E depois o quarto passo é você, empresário, empreendedor, ser acompanhado sempre por um profissional da área jurídica para que possa lhe orientar, esclarecer, porque hoje ter negócio, como nós colocamos lá no primeiro episódio, não é para qualquer um, não é para aventureiros. Os aventureiros não ficam no mercado. Quem está no mercado é aquele profissional, é o empreendedor que se preparou, que está em busca da sua adequação e sua transformação. Procure profissionais habilitados, procure um advogado de sua confiança, procure alguém do RH que possa desenvolver esse trabalho com critérios de desenvolvimento do ambiente de trabalho, das questões de cargos, salários e outras funções internas. Procure um profissional especializado na área de segurança do trabalho que possa te trazer uma orientação segura. Não procure apenas por questões de preço, mas busque um profissional qualificado. Isso vai trazer um enorme diferencial para você futuramente para a prevenção de riscos e questões judiciais e administrativas. Procure sempre um profissional qualificado. É fundamental, é uma recomendação recorrente que deve ser muito observada por qualquer um que está com o seu negócio em andamento, desenvolvendo a sua atividade econômica. E lembrando, ele falou a palavra-chave, prevenção. Prevenir é bem mais barato do que você ter que intervir, do que ter que corrigir. Então, foque na prevenção. Talvez hoje realmente ainda esteja algumas informações ainda muito confusas para muitos. A gente espera ter, com o nosso vídeo de hoje, ter esclarecido algumas dessas dúvidas que geram muitas confusões também. E, claro, vocês precisando tirar dúvidas, vocês podem colocar o comentário de vocês aqui, a pergunta embaixo do nosso vídeo, que a gente vai responder aqui todas essas dúvidas para vocês. Lembrando também que aqui nesse vídeo, abaixo, tem os nossos contatos, os meios de entrar em contato conosco, e nós ficamos à disposição, através das suas perguntas, auxiliar naquilo que for possível. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, porque talvez você conheça uma pessoa que deva precaver, deva ter mais consciência desse assunto. Então compartilhe esse vídeo, já deixe o seu like, ative ali, siga nas redes sociais, e que nós vamos sempre trazendo temas específicos para o teu auxílio. Exatamente. E se você tiver algumas sugestões de temas que você gostaria que a gente abordasse aqui, pode colocar aqui embaixo, porque a gente também vai preparar aí esse conteúdo com muito carinho e muito profissionalismo para vocês. Muito obrigado, até logo, até o nosso próximo encontro. Até a próxima.